4º andar desse prédio que funciona o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Um espaço aberto disponível aos públicos do SESC para estudo e conhecimento. Você conhece? Os encontros, como cursos, seminários e palestras, são realizados em salas de diferentes formatos, com a intenção do diálogo entre os saberes. Precisa de um lugar tranquilo para estudar? O CPF tem um clima acolhedor. As salas de estudo disponíveis ao público são espaços individuais ou para grupos menores. No espaço de brincar, crianças e bebês também podem se divertir com os seus responsáveis. E aquele cafezinho ou sopa no final da tarde? A cafeteria do CPF tem. Um espaço de convívio e de muitas reflexões, pensando na saúde e no bem-estar de todos. Sabe aquele livro que você precisa para o seu estudo? A biblioteca do CPF tem mais de 10 mil volumes na área de humanidades. E uma dica, ela é circulante. Qualquer pessoa pode consultá-la ou pedir emprestado um livro do acervo. Na central de atendimento, você pode fazer a sua credencial ou comprar ingressos para eventos de qualquer SESC. Essa unidade fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 9h30 da noite. No horário noturno, temos disponível transporte gratuito até o metrô. Já aos sábados, o CPF funciona das 10 da manhã às 6 da tarde. E se você vem de bike, tem bicicletário. Um espaço de encontro, de criação, reflexão crítica, um espaço de conhecimento. Venham, aguardamos vocês! E aí, Bianca, como é que você está? Tudo bem? Bianca Sartes, Portinari Negro e o protagonismo negro no passado e no presente. #Fliparacatu, #Sesc. No vídeo Bianca Sartes, Portinari Negro e o protagonismo negro no passado e no presente, tem duas pessoas conversando via webcam. O vídeo das duas é exposto simultaneamente, divididos em 2 retângulos, um ao lado do outro. No primeiro retângulo, com o nome escrito embaixo, está Tom Farias, um homem negro de cabelos escuros, cheio de dreads, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ele traja blusa de botão branca e usa óculos retangulares de aro fino no rosto. Ao seu fundo está uma estante branca com muitos livros. No segundo retângulo, com o nome escrito embaixo, está Bianca Sartes, uma mulher negra de cabelos escuros, muito cacheados de comprimento curto. Eles estão presos para trás com uma tiara de pano de tons amarelo e laranja. Ela traja blusa preta de mangas compridas e seu fundo é branco. No canto inferior direito, há um homem negro de cabelos curtos e blusa preta, que é o intérprete de Libras. Este aparece ao longo do vídeo todo, traduzindo simultaneamente o que está sendo falado. O fundo é composto pelo design do primeiro Fliparacatu, que possui tom azul claro. Na parte superior esquerda, lê-se Ministério da Cultura e Kim Ross apresentam, e na parte superior direita, lê-se primeiro Fliparacatu e Sesc. Na parte inferior esquerda, em fundo branco, há as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. Que é o Instituto de Pessoas Surdas, né, de Educação para Pessoas Surdas. E eu tenho um projeto social, que é o Projeto Povoada. O Projeto Povoada, ele traz conscientização através da arte. E nisso tudo, eu cheguei até esse momento aqui, no momento da minha vida, além, né, que eu digo, de encontro com o Portinari, com tudo que me acrescentou. Maravilha. Você tem, aí tem o meu amigo na Rocinha, que é o Maxwell, Ah, Alexandre, sim. enfim.
Eu escrevi uma série para a TV Cultura e ele foi um dos episódios dessa série da TV Cultura. Você deve conhecê-lo aí, porque ele é bem conhecido aí na Ele está com uma Rocinha. galeria de arte aqui, inaugurou há mais ou menos uma semana a galeria dele, o pavilhão, e é só soma. Ele É, aqui, pra gente, é soma total. é um amigão, amigão. Mas, Bianca, bom, o tema é bastante interessante, né? Porque falar do Portinari, a questão negra em si, tem um suporte muito grande pela época que o Portinari viveu. Ele, basicamente, né, o auge do Portinari, anos 30, anos 40, né? Tem uma pegada muito grande nessa época. O Brasil tem uma tradição bem forte da representatividade nas artes plásticas de pessoas negras, né? Sobretudo homens negros, desde o século XVIII, XIX, sobretudo, na pintura, enfim. E o Portinari, como homem branco, ele vem, inclusive, retratar, né? Algo que, basicamente, os autores negros não retrataram, com exceção ali muito próxima de Cavalcanti, né? Que era inclusive sobrinho do Zé Patrocínio de Cavalcante, o Di e as suas famosas mulatas, né? E é engraçado o Di e o Portinari, né? O Di negro, Portinari branco, mas os dois com uma pegada muito próxima, né? Primeiro, falar retratando personalidades do mundo negro, né? Depois, ambos escritores, também poetas, né? Em si, e com uma pegada de empreendedorismo muito grande. Então, eu queria que talvez você fizesse um panorama de como essa arte do Portinari se envolve com essa questão negra em si, né? Sim, sim. Quando eu ouvi a palavra, a frase, né, Portinari negro, me trouxe um questionamento na minha mente, né? Porque quando a gente vê a imagem de Portinari, a gente vê um homem branco, né? Um homem branco dentro dos padrões da sociedade em que ele criou, né? Que ele vivia. E então isso me trouxe mais questionamento ainda e eu fui me aprofundando cada vez mais em suas obras. E uma coisa que eu observo nas obras dele é que ele todo tempo ele está falando ele se deslocou de uma situação de conforto na sociedade que ele vivia, na elite branca que ele estava rodeado, e olhou para aquele que estava para aquele povo que estava em condição de serviço, em condição atrás, né, coadjuvante. Quando ele nos pinta e coloca na sala, ele botou verdadeiramente de destaque. Quando ele pinta, não pinta só o corpo, não pinta só as características peculiares, mas sim quando ele pinta a pessoa, o povo que nós somos, a nossa vida cotidiana, quando ele desenha a mulher no cafezal, quando ele desenha o mestiço, quando ele desenha as crianças soltando, brincando perto de suas mães nas lavouras, ou em situações desse tipo, ele está falando realmente de uma vida real, né? E aí, a partir dessa visão, é fácil conectar, é fácil ouvir a palavra Portinari Negro e verdadeiramente dar verdade para essa palavra, porque ele foi o artista que ele fez escolhas, ele desafiou aquilo que a sociedade dizia que era arte naquele tempo, né? E a partir desse momento que ele fez isso, ele nos registrou. E isso trouxe o protagonismo que hoje nós temos. A segurança que a gente tem hoje foi de pessoas como ele falar da gente como seres humanos e não como serviçais, como produtos, né? E isso na arte, quando ele coloca isso nas obras dele, não só do povo negro, mas de todo o grupo de minorias, toda a comunidade de minoria, né? Mulheres, mães sofredoras e tudo isso, ele está registrando, ele está abrindo as portas, ele está marcando, botando um selo ali na parede.
Então, quando eu vejo ele e quando eu contemplo as obras dele, me dá mais segurança de atuar com as minhas obras, sabe? É meio estranho, assim, porque como pode uma pessoa lá atrás me passar uma segurança, eu aqui, mulher negra, num outro momento completamente diferente, né? Eu fiz uma releitura da obra dele, que é A Mulher com a Criança. Foram 3 obras, né, que fui convidada para fazer pelo Instituto Portinari, e eu usei a obra Guerra, a obra O Morro e A Mulher com a Criança. E A Mulher com a Criança, Portinari, ele desenhava a mulher, sim, mas ele desenhava a mulher negra com esse conjunto, mulher negra, sabe, duas opressões ali, duas querendo ser, sendo silenciada naquele tempo, mas ele desenhava com uma força, ele desenhava assim com empoderamento. Você olha nas pinturas dele com o olhar, são sempre, quando ele retrata a mulher, ou estão com posturas de força, ou com olhar de poder, de empoderamento. É algo que a gente, se observar, você consegue ver isso nitidamente. Principalmente quando a mulher era a mulher trabalhadora, era a mulher que estava aquém da sociedade. E eu peguei esse quadro e falei, cara, tá faltando alguma coisa aqui dessa minha releitura. Vamos acrescentar aqui a mulher com o punho levantado, a mulher enfrentando um olhar fixo ao olhar a quem a confronta, quem a questiona, né? A mulher de hoje em dia é essa mulher que está com o punho levantado, a mulher negra, né? É a mulher negra que eu me conheço, a mulher negra que eu conheço muitas por aqui, ela é essa mulher que ela continua a mesma postura, o mesmo corpo físico que Portinari desenhava lá atrás, ela continua com a criança ali com a mão, só que agora eu até desenhei a criança aqui com a blusa do Flamengo, né? A criança ali a mão e tal, mas a postura dela, ela agora ela bate de frente. Então, antes ele percebeu isso quando ele parou para admirar e retratar a mulher, né, e o empoderamento e o protagonismo do negro, da mulher e de todo esse grupo de minoria, ele admirou a resistência, ele admirou esse impacto que a pessoa que dá, né? Quando você olha para pessoas, esse povo é mais do que um serviçal. Esse povo ele é um povo que tem uma história para contar. E ele foi um dos primeiros a fazer isso. Isso me deixa muito impactada. É uma forma que deixa ele atual. Eu falo dele com paixão, então. Bom, fique à vontade, tá? Porque você trouxe temas aí bem interessantes, né? Que o Portinari passou realmente por essa fronteira, né? E aí, quer dizer, realmente desafiou um sistema que tinha uma leitura do negro, e essa leitura vem pós a abolição da escravatura, ali de 1888, né? Então, o Portinari, ele realmente ele tira o negro da senzala, digamos assim, e leva para a sala de visita. Seria uma leitura assim, mais menoscabada do que você está falando. Sim, sim. Ele, ele de verdade, ele começa esse movimento e de, de tirar a gente daquela situação. Eu falo, desculpa, eu vou sempre falar a gente porque eu me coloco. Então, é isso. Para mim é atual, é atual. Então, ele faz esse movimento de tirar a gente daquela situação, de A sempre gente é estar. muita gente, né? Você sabe, né? Exatamente. É muito povo negro silenciado, é muito povo negro que fica ali e não consegue ter sua voz e não consegue e é ignorado. Então, assim, é a gente mesmo, é muita gente que de verdade até hoje está acontecendo isso. Por isso que eu falo com muita naturalidade e verdade, me colocando como um tempo atual, o que Portinari fez na década em que ele viveu, porque eu consigo ter a visão da mesa posta e eu não sentada à mesa. Consigo ter essa visão.
Eu consigo ter a visão de grupos de socializações, grupos sociais, de conversas, de cultura e de coisas onde eu estava sendo excluída, o meu povo estava sendo excluído, onde eu estava ali servindo, limpando. E, e quando esse grupo, essa sociedade tão cheia de exclusão, de racismo, tão cheia de preconceitos, não olhava para gente, não olhava. Quando e o que era de mais intelectual, o que era de mais admirável era a arte. Nossa, e a gente, como eu falo isso nos dias atuais também, nunca eu, uma mulher favelada, poderia ser uma artista. Eu teria que ser empregada, eu teria que ser faxineira, não uma artista. Então, a arte não estava, a arte ela é nos negada o tempo todo. A arte é um direito do ser humano com uma existência, e ela é nos negada o tempo todo. Quando o Portinari nos pinta e nos coloca como obras, eles não colocam como arte, ele tira a gente da senzala, assim. É o que eu queria pontuar, Bianca, aí pegando um pouco do teu raciocínio, é que ainda você tem um negro, né, um homem ou uma mulher, mesmo a criança, em estado bruto, ou seja, ainda como serviçal, né? Não tem mais aquela história do debré, do rogendar, né? Pessoal no eito, sendo açoitado, né? Acorrentado. É um outro processo também, né? Rugenda e debré brancos, Sim, mas é um outro processo, mas ainda é um negro no sentido da mão de obra bruta, ou seja, né, exatamente. você não, você e nós temos muitas experiências século XVIII, XIX, por exemplo, de negros na área da medicina, na área da engenharia, né, como grandes literatos, escritores e tudo mais, né? Você não acha que ainda é um pouco de a contradição de uma visão ainda de um Brasil? Ou Portinari, o Cândido Portinari, ele realmente retratou aquele Brasil daquele período, que era ali 30 anos da abolição da escravatura, basicamente, né? Eu acho que ele retratou exatamente o Brasil daquele tempo dele, daquele tempo. Eu acredito nisso e do mesmo jeito que hoje a gente ainda não tem, a escravidão acabou e tudo, a gente tem situações. Eu acho que ele vivenciou momentos e lugares, ele passou por lugares, permaneceu por alguns, que ele pôde ver esse esse contraste social. E ele desenhou esse contraste social nas obras dele. Eu acredito verdadeiramente que, por mais que até hoje a gente já conseguiu muitos direitos, mas a gente ainda consegue ver as diferenças dos nossos ver os privilégios, né, que certo grupo tem e certo grupo tem. Você mesmo assim, quer dizer, ainda é possível ver uma certa um, um olhar, né? Um olhar, quer dizer, eu diria assim, uma posição revolucionária do Cândido Portinari nesse Sim, sentido. Mas eu ia dizer, um pouco além disso, né? Que ao mesmo tempo que a gente vê, né, o negro retratado por ele no cafezal, né? Da mesma forma que a gente vê isso, a gente vê também uma forma de um protesto em Cândido Portinari, de um protesto sim, sim, social. sim, sim. E isso se afirma mais ainda quando a gente entende, né, sobre a vida e a história dele, né, pelo afeto que ele tinha, pelo interesse que ele tinha pelo comunismo, né, e por toda essa questão social mesmo, sobre a sociedade. Ele não se prendeu apenas nas obras de arte. Ele tentou, ele fez atuante no tempo dele, como um comunista, né, que tem consciência, acredito, né, consciência de classe. Eu acho que não tem como ficar parado quando você consegue ver esse contraste de verdade.
Eu acho que tem alguns pontos, né, da obra artística que às vezes transcendem na nossa visão. Há uma Sim. sensibilidade do autor ali, né? O Cândido, quer dizer, ele morre em 62, né? Então, quer dizer, tem um processo todo de... Mas você vê a, a pegada do Cândido em si, quer dizer, tá, agora são 120 anos, né, do nascimento do Cândido, mas, assim, ele morre em 62, é, dentro de uma pegada de uma obra que tem sempre algo que impacta na sociedade brasileira, seja a questão da fome, seja a Uhum. questão do negro, né, do ponto de vista do racismo brasileiro, do ponto de vista vamos dizer assim, né, do legado deixado pela escravidão, né, brasileira. Então, você falou bem, né, o personagem socialista, comunista, ou seja, um homem engajado, né, nas questões políticas, né, e aí não uma política liberal, não uma política conservadora, mas sim uma política que quer quebrar sistemas, né. A obra do Cândido, nesse sentido, em que ponto você acha que ela quebrou sistema e ela consegue ainda hoje ser uma obra pulsante, né? Ou seja, nos anos 30, 40, 50, Portinari trocou as paisagens mortas, né? Pelas imagens dos negros em sala de aula, seja o mestiço, seja do cafezal, enfim, seja a mãe com os filhos, né? Então, em que ponto você acha que ele chegou a quebrar esses sistemas, assim, esses paradigmas, essas narrativas, né? Sim, eu acredito, né, que como a gente estava falando, o Portinari, ele era engajado, ele tinha uma consciência, né? E eu acredito também que esse período em que ele esteve fora do Brasil, ele conseguiu observar essa desigualdade entre os direitos entre países, né? O Brasil, ele conseguiu, ele estando fora do Brasil, ele conseguiu observar, a gente consegue observar melhor quando a gente está de fora. Ele conseguiu observar e ele também tinha uma condição de estar no momento, no tempo atual, né? No tempo onde ele tinha que trabalhar, onde ele tinha que ter uma família, ele tinha que ter um dinheiro, ele tinha que se manter nesse sistema brasileiro também. Então, eu acho que quando ele desenhava e retratava suas pinturas, quando ele parou, se deparou com a vida dele, ele pensou: o que eu posso fazer em relação a essa desigualdade social? O que eu posso fazer verdadeiramente? Mesmo ele sendo um simpatizante sobre o comunismo, ele é muita, existe, é necessário ter estratégia para estar trazendo a questão sobre a desigualdade social, o capitalismo, o patriarcado e todas essas consciências que a gente só tem e a gente só tem quando desperta. Ele despertou nesse momento e ele pensava como fazer para passar isso para as pessoas, como fazer para trazer direito à arte a todos e registrar isso, não talvez por escrito, mas sim de uma forma que todos possam ver. Como a gente falou, a pintura ela fala por si só. E a gente pode reparar, né, em todas essas pinturas que o Portinari fez durante esse período que ele parou de desenhar sobre natureza morta, a gente consegue ver que ele fala muito, ele grita, ele mostra gritos, ele mostra sofrimento, mães com filhos, ele grita o tempo todo. E é um grito da alma. Não é à toa que o Brasil, né, que Portinari no Brasil, ele é reconhecido por ter pintado a alma do Brasil, né? Então, eu acho que essa forma que ele decidiu fazer a luta dele, ele lutou. Ele teve um período onde ele lutou pela igualdade social. Ele lutou pelos direitos a todos. E a forma dele de luta, ela persiste até hoje, que são as obras de arte dele, que naquele tempo falaram para grupos e hoje falam para gente. Então, foi o registro dele de luta, foi o despertar dele, foi quando ele
percebeu que, através das artes dele, ele poderia deixar uma estratégia de luta imortal e eterna, sabe? Porque enquanto a gente puder, a gente vai estar vendo e admirando e refletindo sobre as obras dele. E tomando essa consciência dessa discrepância social. É interessante como o João Cândido, né, o filho, tem, tem tanto desse legado do pai, né? Essa impositura de aguerrida, enfim, né? É assim, que ele quer levar, né, a verdade até o último limite do discurso. E Portinari parece que levava isso também na pintura, né? Quer dizer, por trás de tudo aquilo tinha um discurso político, né? Em todo tempo. E aí fiquei pensando aqui pela FLI, né? Que a gente tem o nosso patrono, né? Que é o Afonso Arinos de Melo Franco de outro lado, o homenageado o Cândido Portinari, né? Com esses painéis belíssimos aqui na praça. A gente convida todo mundo para vir assistir. Mas o Afonso Arinos, quer dizer, um camarada que escreveu um livro que consagrou, mas que é Pelo Sertão, é um livro de contos, né? Foi da Academia Brasileira de Letras, e ele e Portinari eram muito amigos, muito próximos, né? Tem fotos dos dois, inclusive. Assim, o quanto um vai ver um Brasil relegado, né? Porque o Brasil é, até hoje, um polo, Uhum. das capitais Rio e São Paulo, né? A antiga corte, né? Com o atual polo comercial mundial, que é a cidade de São Paulo, né? O Brasil, o Rio de Janeiro, com essa questão muito cultural, né? Ainda chorando, né? As perdas, né? Do Império, chorando as perdas de ser a capital da República, né? Então, por aí, né? E o quanto o Afonso Arinos foi desbravar o sertão, né? Quer dizer, são dois polos completamente antagônicos, mas que ao mesmo tempo se complementam, né? Há contos do Afonso Arinos onde ele também trata da questão do negro, né? E Minas Sim. Gerais em si, Minas Gerais é basicamente o celeiro mais forte da escravidão no Brasil, sobretudo no século XVIII. A idade da mineração, né? Enfim, uma série de questões, né? Então, eu fico pensando assim, você hoje, no pleno século XXI, faz a releitura de obras de Portinari, né? E a gente tem procurado fazer também uma releitura da obra literária do Afonso Arinos de Melo Franco, né? Quer dizer, como é que se deu esse primeiro contato assim, teu, Bianca? Assim, sua primeira impressão quando foi trabalhar nessa questão dessa releitura? Que desafio é esse para uma mulher negra como você, enfim, filha de uma comunidade, né, que é ali a Rocinha, talvez uma das maiores favelas brasileiras. Eu sempre brinco que eu vou muito a Cabo Verde, né, Uhum. e Cabo Verde tem 500 mil pessoas em Cabo Verde, né, o país. E eu falo, não, Cabo Verde só é umas 4 ou 5 rocinhas, enfim, né? Aí eu falo lá em Cabo Verde isso. O pessoal não entende bem o que é rocinha, depois eles vão pesquisar para saber o que é a favela da Rocinha em si, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, né, de que impacto isso trouxe não só para essa questão da releitura, mas para a tua obra, para a tua visão de artista plástico de modo geral. Sim. Eu trabalhei no Instituto Portinari, né, na exposição Portinari e Meio Ambiente, e eu estava como arte educadora, e eu tive a oportunidade de fazer essa releitura, né? Fui convidada como artista a fazer essa releitura, em meio a outros artistas também que estavam envolvidos na exposição. E, de início, eu senti uma responsabilidade muito grande,
E passou assim pela minha mente de não conseguir fazer algo assim. E a insegurança, né, da realidade que a gente vive, né, às vezes querem nos travar, nos impedir de ir além. Mas aí eu falei, não, vamos lá. Eu conheço, eu sei, eu sei a minha técnica, eu conheço a minha arte, e eu posso conhecer muito mais sobre quem eu vou fazer, sobre quem eu vou pintar, né? E aí eu comecei a me aprofundar e me aprofundar em Cândido Portinari, em todas as suas obras. Eu olhei bastante, pesquisei bastante obras, até descobrir a qual eu ia pintar mesmo, né? Qual obra eu ia pintar. E eu não consegui escolher uma. Eu não consegui escolher uma, porque cada vez que eu parava em frente a uma, essa daqui me passa isso, aquilo. Então eu consegui unir com uma peneira muito forte, três. E ela, quando eu fiz, foi um processo, eu fiz uma semana, porque tinha pouco tempo, foi um desenho digital, eu faço pintura, grafite, é, reciclagem, aplicações, esculturas, e de todos esses trabalhos que eu faço aqui, eu conseguiria entregar em uma semana, era o desenho digital dessa releitura. E consegui, eu não queria perder a essência de Portinari, eu não queria pintar sobre alguém, eu não queria pintar a obra de alguém. Eu queria estar dentro da obra de alguém e que alguém estivesse dentro da minha obra. Então, eu queria essa fusão entre Portinari e eu. Então, conseguir replicar a técnica dele, o tom da tela, as texturas, foi muito difícil no digital. Foi muito difícil, mas eu consegui. E uma coisa assim que eu fiquei muito impactada na obra Guerra dele é o olhar de uma mãe com uma criança no colo. Tinha muitas mães, né? Pietá, eu acho que é esse o termo, a mãe com a criança no colo. Tinha muitas outras mães. Portinari tem muitos desenhos desse, muitos desenhos com mulher com criança no colo. Mas aquele tinha algo específico. Era o olhar daquela mãe. E eu pensava, gente, eu tenho que fazer esse olhar na minha obra. Eu tenho que ter isso, porque é a marca que me chama, né? É a diferença dessa mãe para os outros que estão naquele quadro enorme de guerra. Essa daqui, ela tem um olhar diferente, retrata uma pessoa, retrata uma vida. E trabalhei muito em cima disso, consegui a tonalidade. E logo quando eu vi a mãe com a criança, eu pensei, essa mulher, como eu disse, é uma mulher atual ainda. Mas a nossa qualidade, ela, né, agora mudou um pouco. Agora a mulher mesmo sofrendo, filha preta mesmo sofrendo, ela está te enfrentando. Então, assim, se eu estivesse num período atrás, eu ia estar muito chicote, porque eu não ia aguentar, não. A preta hoje em dia fala. Então, eu falei, não, essa mulher ela tem que ter um olhar de poder e um punho levantado. Porque ela aqui, quando essa fusão entre eu e Portinari se fez, eu não estava representando só eu e ele. Eu estava representando as mulheres do meu tempo. Então, eu queria deixar, da mesma forma que Portinari deixou nas obras dele, e as que eu escolhi a fazer a releitura, uma mensagem, eu queria deixar na minha. E essa mensagem foi passada, e aí a minha obra ficou exposta em meio às obras de Portinari. Meu Deus, fiquei em choque. E aí eu pensei, pô, tudo bem, o cara maravilhoso, ninguém vai perceber as minhas obras. As pessoas começaram a perguntar e perguntar, e eu super constrangida, eu nunca fui tão dita artista, 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 artista. Nunca fui chamada tantas vezes como artista, artista, artista. Eu sempre fui chamada de muitas coisas, mas num período ser tão por grupos e quererem saber sobre mim, querer saber sobre sobre a minha obra e o que me fez aquilo, eu falei, cara, eu consegui, independente de eu estar aqui falando dela, onde essa obra for parar, ela vai se falar por si só.
e ela vai tá fundida a uma pessoa que abriu essas portas, que não só no momento que o filho dele me deu a oportunidade de fazer a releitura, mas ele abriu essa João, porta quando ele começou pintando. João Cândido Portinari, filho. João Mas Cândido Portinari. que é interessante é uma mulher negra. Eu fico imaginando o João Cândido hoje aqui, né? Batendo aquela bengala dele, vendo você fazendo. Você fala mesmo, né? O que você fez é uma fusão. Você se fundiu ao sentimento que levou o Portinari à criação da obra, né? Em si, né? Sim, Eu exatamente. tava lembrando do Chico Bento, do Maurício Turma de da Mônica? Souza, Maurício Isso. de Souza, onde ele faz o Chico no café, né? Plantador de café, né? Chico Bento, plantador de café, porque o Portinari tem um plantador de café, Sim, que é aquele homem com a enxada assim, né? Segurando a enxada assim, o cabo da enxada, porte físico, bem típico, né? Vamos dizer assim, da imagem que nós temos, né? Dos negros nos antigos cafezais da época da escravidão, né? E aí eu fiquei imaginando ali o Maurício, né, que ele sempre brinca com essas coisas. Ele já fez a Carolina Maria de Jesus, enfim. Então ele sempre ele modula, traz para a história o campo da história da infância, né, para uma linguagem infantil ali próximo do juvenil, né? Essas personagens, os personagens tão imbricados da vida brasileira, né? E não é difícil, você falou, né? Quando a gente viaja o interior do Brasil, mesmo Minas Gerais, não é difícil nós vermos as imagens do Cândido Portinari ainda espalhadas, né? Pelas fazendas, pelos sítios, pelas roças, pelos mercados das cidades, sobretudo das cidades mineiras, assim, cidades mineiras muito pequenininhas. Também é um município, um estado que tem 835 municípios, você tem de tudo, né? Então, Minas é esse gigantismo. Mas o que eu fiquei assim, bem fascinado é de como você conseguiu entrar na alma de Portinari e as pessoas conseguindo captar esta alma em você, entendeu? Então, você é um artista, sempre foi um artista, né? Mas esse impacto do reconhecimento a partir de uma coisa que está ali estabelecida, né? Uma sim, arte, vamos chamar de a grande arte, né? Está estabelecida em Portinari, ser transmutada em você, né? Na Bianca. Então, acho que foi um pouco sobre isso. sim, foi. É, mas dá curiosidade de ver essa tua leitura, dá muita curiosidade, que o pessoal vai ficar curioso. Sim, só A gente, entrar lá na rede social, é, tem- só Bianca, entrar no Instagram. tem que dar teu Instagram para as pessoas acompanharem, viu, Bianca? Sim, É, mas, assim, falando dessa questão desse Portinari, que te vem com essa pegada, quer dizer, o Portinari nasce em São Paulo, num período em que o Estado ainda não tem a importância econômica e social para o Brasil, né? Não só o Estado, quer dizer, sobretudo a cidade de São Paulo, né? Até os anos sim, 20, São Paulo era um biombo, uma cidade pequena, em comparação ao Rio de Janeiro. Tinha menos população, inclusive, do que o Rio de Janeiro, até os anos 20. Tinha menos importância econômica do que o Rio de Janeiro ainda, nos anos 20. Mas em 22 se dá o grande pulo cultural de São Paulo, que vem dentro da pegada também do desenvolvimento econômico da cidade, que é a Semana de Arte Moderna, né? Eu queria que você desse uma palhinha de como o Portinari se comporta aí com relação à Semana de Arte Moderna, ou esta arte do Portinari, né, que vai com ele até a vida ali, 1962, dialoga com essa questão da Semana de Arte Moderna. Você tem ali o Mário, um outro homem negro, né? E aí, protagonista da Semana de Arte Moderna. Você tem ali, como eu falei aqui, o Di Cavalcanti, que é o mentor intelectual da semana, né? O Di Cavalcanti,
que é o camarada que desenha a semana, ele vai, toda a parte de artes plásticas vai ficar na mão de Cavalcante, ele vai fazer o menu ali, né, dos eventos, das assembleias, vai desenhar os eventos das assembleias, das conferências, ele vai pintar o cartaz da semana. Então, o Di é o mentor, ele sai do Rio de Janeiro em 17 para estudar em São Paulo, na Universidade do Lago São Francisco, e tem essa confluência com esses artistas todos, e aí nasce a semana. Enfim, então nós temos falando de dois nomes negros, Di Cavalcante e Mário de Andrade, só para ficar entre os dois ali. Como o Portinari entra nesse universo da semana, ele já estava ali com 19 anos, né, basicamente, o Portinari, mas assim, no decorrer, né, que a semana não acontece só, né, em 22, mas ela é um acontecimento que vai contagiar, tanto que o Mário vai publicar ali, né, Macunaíma em 28, né, e fora isso, os seus poemas, né, e vão surgir outros poetas, escritores no Nordeste, no Brasil, né, e nas artes plásticas, com a Anitta, Malfatti, enfim, né. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Acredito que Portinari, pela a vivência dele, né? Porque ele também vem de origem muito humilde, né? Portinari, ele no Rio, né? No, perdão, em São Paulo, em Brodowski, onde ele cresceu, ele vem de origem humilde. Então, mesmo ele conseguia ter uma consciência em ambientes que ele estava. Ele conseguia ter uma percepção diferente sobre ambientes que ele estava. Por mais que ele estava ali rodeado de pessoas que estavam artistas, pessoas importantes, pessoas que já tinham legado e estavam num momento de muito destaque, de muita referência, né, de protagonismo, de referência. O Portinari, ele sempre se colocou como não só como um artista, mas também como bons amigos, né? Ele sempre esteve rodeado de bons amigos. Eu acho que isso fez muita diferença para ele ter esse renome que ele tem até hoje, né? E para ele ter as oportunidades, os privilégios que ele teve no desse período todo dele de vida, onde ele pôde retratar e falar sobre muitos. Só quem vive em ambientes consegue falar sobre ambientes. Eu acho que ele escrevia, ele desenhava e ele discursava também. Então, assim, não tem como você viver tudo isso e você não botar para fora, mesmo ele em meio a qualquer grupo de pessoas. Isso eu acho que o deixou um pouco sozinho, muito seletivo, né? Eu acho que percebo isso. Mas fugi um pouquinho porque essa questão que eu me encaixei logo na questão dele em relação à família, né? Mas acredito que nesse tempo, Portinari ele fez muitos sacrifícios em todo o tempo. Desde quando ele se dedicou, desde quando ele decidiu sair para estudar, em momentos que ele está em jantares, em festas, você vê sempre ali, não uma pessoa acomodada, mas sim uma pessoa que está sempre ali conversando. Nas fotos você vê sempre a pessoa ali conversando, discussando, se comunicando. Então, além da mensagem dele artística, ele tem uma mensagem social, uma mensagem política. E é o grande momento das artes plásticas no Brasil, né? Que esse Sim, período do cinquentenário do século passado, né? Ou seja, até os anos 50 ali, as artes plásticas são bem fortes no Brasil. E a semana ajudou muito, até talvez, a moldar essa linguagem de Portinari, né? Ou seja, esse arrojo de você tratar de temas ainda tabus na sociedade, né? Tudo que se relaciona ao sentir negro mais tem, seguro, sentir mais tudo seguro até, né? em retratar Exatamente. isso, né? Quer dizer, porque o negro, como tabu, né? Quer dizer, tratar do negro é ainda algo que incomoda hoje, você imagina nos anos 30, 40, 50.
né, do século passado. Enfim. Exatamente. Bom, eu conversando aqui com a Bianca, e a gente está aqui nessa conversa do Free Paracatu, esse primeiro festival que está arrebentando a boca do balão, viu, Bianca? O Uhum. Portinari deu um incremento muito forte a essa questão da nosso festival. Acho que tem um pouco disso, essa ideia, né, dessa centralidade que a gente está no nosso tema, tem muito a ver com o que está falando aqui com relação ao Portinari. Então, eu queria que você aqui falasse, passasse uma mensagem para o público antes da gente terminar, enfim, dizendo um pouco desse sentimento, né, de como é participar, estar num evento como esse, enfim, falar de Portinari, falar da sua arte, trazer o público, a atenção do público para esse Portinari ainda tão pouco, né, desconhecido, que eu falo no sentido porque a gente conseguiu reunir as obras do Portinari com relação à questão do negro no Brasil, mas ela está muito dispersa, né? E aí as pessoas, às vezes, olham, mas não, às vezes não dão nem conta que é Portinari em si, né? Uhum, de verdade. Ainda tem muitas obras que não têm nome, e eu acho que ainda vamos achar muitas outras obras dele, né? Porque eu tiro por mim mesmo. Comecei a pintar, minha primeira pintura eu fiz com volta de 13 anos. E você me pergunta onde está, eu não sei. Então, e é isso, a gente faz e solta. A minha esperança é um dia eu conseguir reunir um pouco, né? Hoje em dia a gente consegue essas fotos, né? Hoje em dia é tudo mais digital, mas esse acervo que Portinari tem, nossa, é muito admirável. E meu sonho é conseguir observar a, a mudança nas minhas obras, né? Assim que a gente consegue observar a mudança de tempo nas obras de Portinari, a mudança de culturas sociais, a mudança de valores, e de uma pessoa que vivia e de uma pessoa vivendo depois com uma consciência social. Ele parou de desenhar a natureza morta, parou de desenhar a paisagem, começou a desenhar vidas, verdade, reais. É uma coisa que eu costumo dizer aqui no Rio de Janeiro, né? As pessoas querem comprar muito pinturas do Rio de Janeiro. Nossa, e favela. A Rocinha é algo, né? Favela, Uhum. Pão de Açúcar. E eu desenho. E aí eu tenho sempre nas minhas exposições, eu tenho um cantinho turístico e tenho o meu cantinho real, que é o cantinho que fala sobre negritude, ancestralidade, é um cantinho que fala sobre quem somos de real, que fala de mulheres carregando seus filhos até hoje para ir trabalhar, descer na favela. Então, é isso, né? Estar aqui com vocês nesse momento agora, é, assim, é muito bom, porque é passar essa mensagem. Eu espero que vocês que estão assistindo aí agora, vocês consigam sentir o amor que eu sinto pela arte e arrisco até dizer que é o mesmo amor que Portinari sentia quando ele pintou as obras dele, da primeira à última obra, que ele se sacrificou, que ele abriu mão, que artista não quer saber de nada, artista quer botar para fora. Então ele não queria saber se ele ia morrer, ele não queria saber se ele tinha que parar de ter contato com as tintas. Ele queria saber que se ele parasse de desenhar, ele sim ia morrer. Nós artistas somos assim, né? Então, eu quando fui convidada para estar aqui conversando com você, Tom, eu pensei muito sobre passar essa mensagem, porque eu queria estar aí com vocês. Eu queria estar aí. E, gente, imagina uma cidade onde tem quadros em todo lugar de Portinari. Aqui no Rio de Janeiro, não é assim. Aqui na Rocinha, não é assim. No meu dia a dia, não é assim, onde eu consigo ver obras de arte, onde eu consigo ter acesso, onde eu consigo ter contato e onde eu consigo ter um evento dedicado totalmente ao meu povo. Não é. Então, eu queria muito estar aí com vocês para estar vivendo, sentindo isso. A gente está trocando essa energia. E mas eu acho que eu consegui passar aqui mesmo por vídeo para vocês um pouco dessa intensidade de uma artista que hoje em dia tem um protagonismo é, elevado, tem esse empoderamento também
uma soma de Portinari, de ter conhecido o outro artista. E uma coisa que eu fico muito... Me ensinou, né? Portinari me ensinou a ter estratégia. E além dessa mensagem que ele queria ensinar nas obras dele, de como a gente tem estratégia de luta, e todo o tempo ele estava falando de luta, mas além disso, ele me ensinou a querer saber mais e mais e mais de outros artistas, da atualidade, saber mais e mais de pessoas, de entender vidas, de exemplos. Então, esse é o legado que Portinari está deixando para mim, esse legado de querer mais e mais conhecimento, porque a gente não consegue ensinar aquilo que a gente não aprende. Portinari ele só pintou e me ensinou isso porque ele aprendeu. Então, é sobre isso, o legado de Portinari nos dias atuais, né, para o protagonismo negro, é isso. Busque conhecimento, vá. Enquanto você tiver essa força, enquanto você tiver essa curiosidade, enquanto eu olhar, eu falei, não, eu quero mostrar esse olhar, vá. E a arte, e você fala, você não precisa. Então, assim, é uma voz que nunca vão silenciar. A voz da arte nunca vai ser silenciada. E é isso, gente. Já vai. Oh, maravilha, maravilha. Portinari subindo na Rocinha, viu? Exatamente. Subiu a Rocinha na forma de uma mulher, tá? Muito especial, muito potente, que é você, Bianca. Muito prazer. Muito obrigado por você estar aqui conosco. E a gente vai seguindo aqui com a nossa Fliparacatu, nessa primeira edição, trazendo essas questões belíssimas sobre Portinari, reflexões, ideias. Como diz ali, né, a Bianca, né, como disse a Bianca, essas reformulações dos ideais da história de Portinari na pintura. Então, brigadíssimo, seguimos aqui e até o próximo debate. Bianca, um beijo. Tchau. Tchau, obrigada.